espaço, parágrafo, Aula 27 do curso de Word 2016 com NVDA 2017. Hoje nós vamos iniciar o item 17 da apostila, vamos falar sobre tabelas. O link para download gratuito da apostila você encontra na descrição desse vídeo, ok? Vamos abordar dois subitens, 17.1, como criar uma tabela, e 17.2, como mover o cursor de texto dentro da tabela, ok? Então, para isso, vamos abrir um documento do Word. Tecla Windows. iniciar janela. Cortana janela. Caixa de pesquisa edição. Em branco. Vou digitar aqui WO, iniciais de Word. Word 2016, aplicativo da área de trabalho 1 de 10. Já achei, vou teclar Enter. Desconhecido, painel. Pressionei o Ctrl para não ouvir tudo que ele vai falar e vou dar uma seta para baixo, outra para cima. Documento em branco. Documento em branco, é o que eu quero. Enter. Documento 1. Documento do Microsoft Word. Ok, documento 1 aberto. Quer ver? Ó, Insert T. Documento 1 Word. Muito bem. Eu vou teclar Enter aqui duas vezes para ter linhas antes de iniciar a tabela. Por quê? Porque a tabela vai ser inserida onde o cursor estiver. Então, se você tem parágrafos diversos no seu texto, quer inserir a tabela entre dois parágrafos, você coloca o cursor lá entre os dois, onde você quiser. Como que eu crio a tabela? Da seguinte forma, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guias. Guia página inicial, não é a que eu quero. Seta para a direita. Inserir guia selecionado. Inserir, é aqui que eu quero estar. Vou pressionar a tecla Tab até tabelas. Inserir grupo. Páginas grupo, tabelas grupo. Tabela. Uma tabela é uma ótima maneira de organizar informações em seu documento. Encontrei tabelas, vou teclar Enter. Tabela 1x1. Aqui ele dá alguns modelos pré-definidos, mas vamos dizer que você quer digitar e definir você mesmo quantas colunas, quantas linhas. Isso você tem que saber previamente. Então, eu quero uma tabela com 3 colunas e 11 linhas. Eu vou fazer o seguinte, ó, Shift Tab até... Tabelas rápidas, planilha do... Converter T, desenhar tabela, inserir tabela. Inserir tabela. Aí você tecla Enter, olha só. Inserir tabela, diálogo, tamanho da tabela. Número de colunas, edição Alt mais C. 5 selecionado. Aqui nós temos já uma definição prévia. 5, eu não quero, quero 3. Vou descer com a seta, vamos ver o que acontece. 4. 4, 3. 3. Cheguei no número que eu quero. Você poderia também digitar. Lembre que sempre ao digitar números, use o teclado alfanumérico. Eu já defini o número de colunas. Agora, ó, Tab. Número de linhas, edição Alt mais N. 2 selecionado. Eu tenho aqui 2 selecionado, eu quero 11. Então, vou digitar aqui ó, no alfanumérico. 1. Ok, 11. Tá bem? Então, agora eu vou dar Tab até OK. 1. Comportamento, lembrar de OK botão. E vou teclar Enter. Assim que eu teclar Enter, a tabela vai ser criada e o NVDA vai nos dar informações sobre o número de linhas, colunas, etc. Olha só, Enter. Documento 1 Word. Documento 1. Documento do Microsoft Word edição multilinha. Tabela com 11 linhas e 3 colunas, nível 1 linha 1 coluna 1 página 1 seção 1. Ok? Então, você está no início da tabela, linha 1 e coluna 1. Está criada a tabela, certo? Quer ver? Eu vou dar uma seta para cima. Fora de tabela em branco. Fora de tabela, seta para baixo. Tabela com 11 linhas e 3 colunas, nível 1 linha 1 coluna 1. Então, quando você está num texto e você vai lendo, utilizando, por exemplo, seta para baixo, para cima, quando você chega a uma tabela, ele avisa para você. Quando você sai também. Agora, vamos ver aqui, 16... Item 16. Item 17.2. Você está movendo o cursor dentro da tabela. Olha só como funciona. Seta para baixo. Linha 2. Linha 3. Linha 4. Perfeito? Então, seta para baixo e para cima, olha só. Linha 3. Linha 2. Então, está mudando de linhas. Ok? Agora, tecla Tab. Coluna 2. Mais um Tab. Coluna 3. Agora, eu vou pressionar Shift Tab. Coluna 2. Coluna 1. Então, Tab, você vai para a coluna da direita. Shift Tab, você se move para a coluna da esquerda. Ok? Agora, veja só. O Tab, ele sempre faz com que você mova-se de uma coluna para outra. Agora, a seta para cima, ela te leva para as linhas superiores e inferiores, conforme você queira, né? Para cima e para baixo. Agora, vamos dizer o seguinte. Vou subir até a primeira linha. Linha 1. Linha 1. A tabela está vazia. Eu dou uma seta para a direita. Coluna 2. Nova linha. Fui para a coluna 2. Quando ele fala nova linha, não se preocupe, tá? Pode ignorar essa informação. Seta para a esquerda. Coluna 1.
Aí você fala, Nova então linha. seta para a direita e à esquerda, eu me movo entre as colunas, se a planilha estiver, se essas células estiverem vazias. Porque, quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Olha só, vou pressionar Insert Tab. Documento do Microsoft Word edição multilinha com foco em branco. Ok, ele me deu só a informação do documento. Eu vou pressionar aqui seta para baixo. Linha 2. Seta para cima. Linha 1. Estou na linha 1, ok? Agora, ó, quer ver? Ó, seta para a direita. Coluna 2. Coluna 2, seta para a Nova esquerda. linha. Coluna 1. Coluna 1. Então, estou na linha 1 e na coluna 1. Aí eu escrevo aqui, ó, nome. K-U-M-E. Home. Espaço. Seta para a direita. Coluna 2. Na coluna 2 eu vou escrever data. K-A-T-A. Ata. Muito bem. Espaço. Agora, olha só o que vai acontecer. A próxima coluna, a célula da próxima coluna está vazia. Olha só, seta para a direita. Coluna 3. Coluna 3. Nova linha. Aí eu dou seta para a esquerda. Coluna 2. Aí eu continuo com a seta para a esquerda. Espaço. Ó, espaço. A-T-A-D. O que é isso que ele está lendo? Data. Então é o seguinte, se a célula adjacente, por exemplo, você vai de uma célula se movendo para a direita. Se a próxima célula está vazia, ele vai para a coluna do lado e vai chegar na célula vazia. Agora, se a célula estiver preenchida, a seta para a direita e esquerda vai soletrar. Quer ver? Ó, Shift Tab. Coluna 1 nome. Nome. Quer ver? Ó, seta para a direita. Nova linha. Coluna 2. Ah, ele já estava no final, por isso. Quer ver? Ó, Shift Tab. Coluna 1 nome. Muito bem, coluna 1. Aí eu pressiono Home. N. Agora seta para a direita, ó. U. M. E. Espaço. Soletrei nome, tá bem? Então, conclusão, o ideal para você trabalhar quando você quer ir de uma coluna para outra é usar Tab, vai para a coluna da direita. Shift Tab vai para a coluna da esquerda. A seta para a direita e esquerda, ela, se a célula estiver preenchida, vai soletrar o que está dentro da célula. E só ao final de ter soletrado tudo que vai passar para a célula do lado da próxima coluna, entendeu? Então, se você ficar querendo trabalhar com as setas para se mover de uma coluna para outra, vai complicar, porque primeiro ela tem que soletrar tudo que está contido em uma célula para só depois passar para a próxima coluna. Agora, tem uma forma interessante que é a seguinte, se você pressionar a primeira direita da barra de espaço, que é o Alt-GR, depois que você pressionar, mantenha pressionado e aí você pode utilizar a seta para cima, para baixo, esquerda e direita para navegar dentro da tabela, independente de estarem as células preenchidas ou não. Isso também vale para tabelas na internet. Olha só, Alt-GR pressionado, seta para baixo. Linha 2. Seta para cima. Linha 1 nome. Seta para a direita. Coluna 2 data. Viu? Coluna 2 data, seta para a esquerda. Coluna 1 nome. Entendeu? Então, quando você quiser navegar numa tabela, mover o cursor dentro dela, decore isso. Tab vai para a direita, coluna da direita. Shift Tab, coluna da esquerda. Tá? Até porque direita e esquerda a gente está falando de colunas. Seta para baixo e cima, você navega pelas linhas, superiores e inferiores, não é? A posição que você está. Se você mantiver o Alt-GR pressionado, use as setas direcionais para cima, para baixo, esquerda e direita, sem problema. E a seta para a direita e esquerda, lembre que ela vai sempre soletrar o conteúdo da célula. Se não houver nenhum conteúdo na célula, ela passa para essa célula sem nenhum problema, ok? Então, procure priorizar Tab e Shift Tab para navegar pelas colunas, ou Alt-GR pressionado, aí sim você pode usar a seta sem problema, tá? Evite confusões, porque numa tabela você precisa ter consciência de onde você está para que você possa fazer as suas tarefas, não é? Ok, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.